queremos refletir, meditar na palavra do Senhor, nós pedimos que o Deus Espírito Santo esteja conosco, abra os nossos corações, as nossas mentes, para que a palavra do Senhor esteja em nós e nós possamos dela desfrutar em humildade e em arrependimento. Amém. Do que você se arrepende na sua vida? Certa vez uma pessoa estava internada no hospital e ela recebeu a visita de um capelão hospitalar, um pastor do hospital. O capelão entrou na sala e tentou puxar a conversa com a pessoa. Como é que você está se sentindo? Eu gostaria de conversar com você, eu sou o capelão desse hospital. Mas a pessoa não deu atenção. O capelão então falou assim para ela: olha, eu vou voltar outro dia então para a gente conversar, um dia que você esteja mais disposta. E daí ele pegou, saiu da sala, passou o dia. No dia seguinte o capelão voltou lá no quarto e tentou puxar a conversa com a pessoa de novo. E aí, como é que você está se sentindo hoje? Gostaria de conversar com você. Mas novamente a pessoa não quis saber de papo, simplesmente virou a cara e não quis conversar com o capelão. O capelão então mais uma vez saiu da sala, falou que viria um outro dia para conversar com a pessoa. E daí no dia seguinte o capelão voltou lá no quarto para tentar puxar a conversa com a pessoa. E dessa vez a pessoa falou assim para o capelão: se eu não conversar com você, você não vai me deixar em paz, né? O capelão sorriu e começou a conversar com a pessoa, fazer perguntas sobre a vida daquela pessoa. E com o decorrer da conversa, aquele capelão descobriu que aquela pessoa não era cristã. E daí, sabendo que ela não era cristã, ele pôde apresentar Jesus Cristo para ela. Ele pôde falar da salvação, que nós não merecemos ser salvos, que todos nós merecemos a condenação de Deus por causa dos nossos pecados, por causa do nosso afastamento de Deus. Mas Jesus nos oferece a salvação por graça, mediante a fé nele. E que todo aquele que se arrepende dos seus pecados, que crê em Jesus Cristo, crê que Ele morreu e ressuscitou para perdoar os pecados, tem a vida eterna. E depois de ter falado do plano da salvação de Deus, o capelão fez uma pergunta àquela pessoa: do que você se arrepende na sua vida? A pessoa parou um pouquinho, pensou, refletiu, e ela respondeu assim: eu me arrependo de não ter me arrependido antes. Minha família sempre teve aversão a toda pessoa que se dizia crente, se dizia cristão, e por isso eu nunca quis saber desse tal de Jesus. Mas agora eu vejo que sem Jesus eu estaria no inferno. Depois disso, o capelão perguntou se ela queria ser batizada, e ela falou que sim, queria ser batizada. Então o capelão foi lá, preparou um pouco da água, batizou a pessoa ali mesmo no local, e pouco tempo depois o estado de saúde daquela pessoa se agravou e ela acabou falecendo. Histórias como essas, ou como essa que eu contei, acontecem todos os dias. No período em que eu fiz estágio lá na capelania hospitalar de Canoas, no Rio Grande do Sul, eu pude perceber a importância de nós nos prepararmos todos os dias para o encontro que todos nós teremos com o Rei Jesus. Eu também pude perceber a importância que os capelães, os pastores têm na nossa vida,
Porque o que eles anunciam em diferentes contextos é exatamente aquilo que o último profeta do Antigo Testamento anunciou. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. No livro de Mateus, que nós lemos há pouco, esta é a primeira fala de João Batista, que é considerado o último profeta do Antigo Testamento. E antes de Mateus falar qualquer coisa a respeito de João Batista, a mensagem de João é o que aparece antes. É o que tem foco. Porque o que deve receber destaque não é a figura de João, mas sim a mensagem dele. E ele diz: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Essa pregação, juntamente com o seu modo de vestir, chamou a atenção dos moradores lá de Jerusalém, da Judéia, do entorno do Rio Jordão. E isso porque naquela época havia entre o povo de Israel uma grande expectativa de que nos últimos tempos Deus enviaria uma pessoa importantíssima para guiar o seu povo. O último profeta de Israel tinha sido Malaquias. E já tinha se passado aproximadamente 400 anos desde que Deus havia silenciado. Ou seja, Deus havia parado de levantar profetas entre o povo. A última profecia que o povo de Israel havia recebido foi do profeta Malaquias, 400 anos depois da vinda de Jesus. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias foi o grande profeta do Antigo Testamento. E ali, no deserto da Judéia, apareceu um homem que se veste da mesma forma como se vestia Elias, como se vestia o profeta de Deus, com roupas feitas de pelos de camelo e com um cinto de couro. Era a profecia de Malaquias se cumprindo na pessoa de João. E também era a profecia de Isaías, 700 anos antes, dizendo: voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. O que é mais curioso é que o local da pregação de João Batista é o mesmo local por onde o povo de Israel entrou na terra prometida, lá como mostra o livro de Josué. Depois de peregrinarem no deserto por 40 anos, eles entraram justamente naquela parte para tomarem posse da terra prometida. É ali que o povo de Israel começou a sua história. Ali estava sendo agora anunciada a vinda do Senhor. E foi para lá que as pessoas estavam indo. João dizia: arrependam-se dos seus pecados, e as pessoas iam para lá para confessar os seus pecados, serem batizadas por João, como que marcando um novo começo da história do povo de Israel neste mundo. Um novo Israel estava surgindo. Só que essa prática de alguém batizar outra pessoa não existia até então. Era comum as pessoas serem banhadas em rituais de purificação na época. Entrava lá numa piscina, se banhava e fazia o rito de purificação. Mas João Batista é o primeiro a começar essa prática de atribuir autoridade a si mesmo para batizar outra pessoa, para purificar outra pessoa. E foi por causa disso que o apelido dele virou batizador, Batista. E enquanto acontecia o batismo de João, enquanto as pessoas
eram banhadas. Essas pessoas confessavam os seus pecados em voz alta. E o interessante é que esse ritual não se repetia na vida da pessoa. Era único. Já pensaram? Pessoas ali sendo banhadas por João Batista, confessando seus pecados. Sou uma prostituta. Sou um ladrão. Hoje em dia parece que confessar pecados não existe mais, né? E quando o pregador fala, arrependam-se, a primeira coisa que a pessoa faz é sair da igreja. Por isso, aquele homem no deserto começou a atrair pessoas. E quanto mais ele pregava, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo, mais pessoas confessavam os seus pecados, mais pessoas eram batizadas. E isso começou a incomodar os líderes religiosos da época. Ao longo do relato do evangelista Mateus, nós vamos descobrindo por que incomodava os líderes religiosos. Mas esse não é o foco aqui. O foco é a pregação de João Batista dirigida a eles. Produzam frutos dignos de arrependimento. Para João Batista, não importa se você é fariseu ou saduceu, como estava lá. Não importa se você é católico romano. Não importa se você é presbiteriano. Não importa se você é anglicano. Não importa se você é pentecostal ou luterano. A mensagem dele é para todas as pessoas: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Alguém nesse momento poderia dizer assim para João: quem é você para dizer que eu preciso me arrepender? E o que vocês acham que João Batista responderia? Eu acredito que ele diria o mesmo que disse aos fariseus e saduceus: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as sandálias. João não quer que as pessoas olhem para ele. João é o tipo de pregador que não quer que as pessoas o sigam ou o idolatrem. Ele não é o pregador que prega glórias do ser humano. Nós somos tão importantes para Deus que Ele vai carregar as nossas sandálias. Não. Ele é o tipo do pregador que prega a humildade, que prega a humilhação. Eu não sou digno de carregar as sandálias de quem vem. Qual dessas duas pregações nós estamos ouvindo ultimamente? Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Amados, esse arrependimento ou metanoia do qual João fala é mais do que um sentimento, é mais do que uma mudança de mente, é antes e acima de tudo uma volta para Deus. Sim, é um voltar para Deus, porque todos nós nascemos separados dele por causa do nosso pecado. O pecado que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Por causa desse maldito pecado de Adão, nós não conseguimos confiar em Deus como Ele deseja que nós confiemos. Nós não conseguimos agir conforme a sua boa e santa vontade. E por isso, nós somos merecedores da ira de Deus. Nós somos merecedores do eterno afastamento dele. João Batista diz: o machado já está posto. A árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. E se nós olharmos apenas para nós mesmos, para aquilo que nós fazemos, nós estaremos perdidos. Porque
Porque não existe a menor possibilidade de nós mudarmos esse nosso destino. Nós precisamos de um Salvador para termos esperança, para não sermos cortados e lançados no fogo. E eis que surge do tronco de Jessé, o pai de Davi, um rebento, e das suas raízes brota um renovo, uma esperança de salvação surge de dentro do povo de Israel. Alguém que é da raiz de Jessé, raiz de Davi, e que vem para reinar os céus e a terra. O cinto dele não é de couro como o de João Batista, mas Isaías diz que é a justiça, que é a verdade. A verdade é a faixa da sua cintura. As nações recorrerão a Ele, porque Ele é aquele que vem. Ele é o rei deste reino dos céus. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. É o mesmo que dizer: voltem ao Senhor, porque o Senhor se aproximou de nós. Ele se aproximou de forma humana. O Deus homem Jesus Cristo é aquele que julgará o mundo com justiça. Ele salvará aqueles que se voltam a Ele, que confessam seus pecados em alta voz, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Ele mesmo, Jesus Cristo, ordenou antes de subir ao céu, e deu essa promessa ao seu povo de Israel, a igreja. Porém, diferente do batismo de João, o batismo desse rei é com o Espírito Santo. Porque, como diz João, e como diz Isaías, nele repousa o Espírito do Senhor. Nele repousa o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E é por isso que essas 7 características são ditas lá no Apocalipse como sendo os 7 Espíritos. É a totalidade do Espírito Santo que repousa sobre Jesus. E isso, quem diz, é o próprio Deus por meio do profeta Isaías. Só Jesus é capaz de mudar para sempre o nosso destino. Só Jesus pode nos tirar do fogo que está preparado para todos aqueles que não confiam em Deus, para nos levar ao seu reino de paz, seu reino de justiça, seu reino de alegria por toda a eternidade, porque Ele nos acolheu quando não havia esperança para cada um de nós. Cristo Jesus nos acolheu, afirma Paulo aos Romanos, quando nós não merecemos. O reino dos céus se aproximou de nós, porque Jesus se aproximou e se tornou um de nós. E nós, por meio do batismo, nos aproximamos de Jesus de tal forma que o nascimento dele lá no Natal é o nosso novo nascimento. A sua vida vivida em perfeição, em cumprimento da lei de Deus, é a nossa vida de perfeição diante de Deus, da vontade dele. A sua morte no alto da cruz do Calvário é a nossa morte. A morte que nós merecíamos por causa dos nossos pecados e que Ele carregou sobre si. O abandono e as dores do inferno que Ele sofreu são as nossas dores. É o nosso abandono. E a sua ressurreição dentre os mortos é a nossa ressurreição. Foi assim que o Rei veio para nos dar
esperança. E o advento, esse período que estamos vivendo antes do Natal, é tempo de esperança. Por isso João Batista é um dos símbolos do advento, porque ele preparou o caminho para a vinda do rei. Preparou o caminho anunciando arrependimento. E por isso a segunda vela foi acesa, a vela do arrependimento. Hoje, os pregadores da igreja assumem o lugar de João Batista para anunciar em diversos contextos: arrependam-se, voltem ao Senhor, porque o Senhor Jesus se aproximou de vocês. Ele quer acolher cada um de vocês. A exemplo daquilo que eu comentei no início, da ilustração, não deixemos para nos arrepender apenas nos últimos dias da nossa vida. Mas voltemos a Jesus todos os dias em humildade. Aproveitemos todas as oportunidades de culto em que Jesus vem a nós. Quando o pregador anuncia: arrependam-se, confessem os seus pecados, retornem ao batismo, recebam o corpo e sangue de Cristo na Santa Ceia para a salvação de vocês, para a nossa salvação. O juízo está próximo, o rei está voltando, mas o Salvador já está aqui diante de vocês para perdoá-los. E estando nós perdoados, salvos da ira de Deus, nós vamos viver a nossa vida como filhos de Deus, produzindo frutos dignos de arrependimento. Não para sermos salvos, porque não é por obras que nós somos salvos, mas simplesmente para amarmos como Ele nos amou, para acolhermos como Ele nos acolheu, para mostrarmos ao mundo aquele que nos salvou, para a glória de Deus Pai. Felizmente, o Arthur e o Ian Newton, lá de Uricuri, não deixaram para se arrepender no último momento de suas vidas. Pelo contrário, hoje os dois anunciaram publicamente a fé que eles têm no Senhor Jesus. Fé que eles receberam pela ação do Espírito Santo desde o batismo. E em humildade, eles vão ser autorizados para receberem a Santa Ceia, receberem o corpo e sangue de Cristo para perdão de pecados, com a família luterana de Pernambuco. E por mais que a distância possa dificultar o convívio entre os irmãos, especialmente com o caso do Irã, lá de Uricuri, o pedido que eu faço a vocês, família luterana de Pernambuco, é o mesmo que o apóstolo Paulo deixou aos romanos: acolham o Arthur, acolham o Irã Newton, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus Pai. Tenhamos a mesma alegria que o céu tem quando um pecador se arrepende, porque assim como nós, eles também estão se preparando para a vinda de Jesus. Jesus que já se aproximou de nós. E o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz na fé que nós temos, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus. Amém.